Boas-vindas a você que nos acompanha e recebe em seu lar Cristo, o autor e doador das palavras da vida. Nós nos reunimos em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Aqui estamos, chegamos na Sexta-feira Santa. É o ápice dramático aonde o próprio Deus caminha para a morte. Ele está posto no alto do Monte Gólgota. Ele está pendurado em uma cruz, diante de sofrimento e de dor, mas ele ainda está disposto a nos ensinar. É importante recordarmos algumas coisas que aconteceram antes da Sexta-feira Santa. Primeiro, Jesus entra em Jerusalém. O povo estava cantando e Jesus estava chorando. O Rei dos Reis caminhava para um destino trágico. Mesmo com muitos conspirando para matar Jesus, o plano de Deus, o plano para a morte de Cristo fazia parte de uma jogada de mestre, feita pelo próprio Deus. O próprio Cristo precisava morrer. Em um segundo momento, depois disso, lá no cenáculo, os discípulos discutem quem é o maior e o mais importante. E em resposta, Jesus lava os pés dos discípulos. Após isso, Jesus vai para o jardim do Getsemane, pede ao Pai, passa de mim esse cálice se for possível. Ali Cristo não sente somente o sofrimento físico que ele irá passar nas próximas horas, mas ele sente a ira de Deus que pesa sobre os seus ombros, a ira pelo pecado particularmente de cada pessoa que existiu, existe e existirá. Depois disso, Jesus é preso, levado ao sinédrio, ele é cuspido, espancado e acusado. E então no pretório é julgado por Pilatos e condenado à morte. Crucifiquem-no! Assim era o brado da multidão. A partir dali, então, Jesus caminha para o Calvário. Caminha carregando a sua própria cruz. Jesus cai. E Simão Cirineu o ajuda a chegar até o topo. E ali então, no pico daquele monte está montado o palco do horror. Jesus é posto entre dois ladrões e transforma aquele local de tortura, dor e injuriações num púlpito. Como um rei que prepara o seu discurso para uma coroação, Cristo diz 7 palavras, 7 pequenas frases que transformam um assassinato num ato de mais puro altruísmo da história do nosso universo. A primeira palavra, perdão. Então Jesus disse: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. É interessante que a primeira palavra não é de juízo, mas é de amor. Não pagar o mal com o mal. Jesus suaviza a culpa dos seus próprios assassinos. Eles não sabem o que fazem. Irmãos, se Jesus fez isso na cruz, que direito eu tenho de querer guardar mágoa de alguém que faz mal para mim? Cristo perdoa os seus próprios assassinos. A primeira palavra de Jesus na cruz demonstra que o perdão de Deus é incondicional. E aí então vem a segunda palavra, a palavra de salvação. Eu afirmo a você que isso é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Jesus é a salvação. Um dos bandidos que antes injuriava Jesus, dizendo: se és o Filho de Deus, então salve a si mesmo. Agora passa a perceber o que realmente estava acontecendo naquele momento e ali. De fato, aquele homem que estava no meio dos 2 ladrões era o Filho de Deus. E então o malfeitor clama: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E na mesma hora Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa palavra de Cristo nos ensina 3 coisas. A primeira é que a salvação é de graça, pois aquele homem não tinha boas obras a oferecer a Deus, ele era um malfeitor. A segunda coisa, a salvação é imediata.
E a terceira, a salvação é estar com Cristo, é comunhão com Cristo. Aonde Cristo está, ali está a salvação. E então vem a terceira palavra. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. E em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Jesus é quem deveria ser o alvo de dó e cuidado, vocês não acham? Mas ele toma medidas para o cuidado com os seus. Jesus se preocupa com a sua mãe pendurado na cruz. Meus queridos, a vida em Cristo envolve cuidado uns com os outros. Assim como Deus cuida diariamente de cada um de nós, Deus não dorme e nem descansa, mesmo diante de todo o mal que possa nos rodear. Deus está preocupado com os seus. Ele está preocupado em cuidar de nós mesmos, cuidar de nós, os seus filhos, a sua criatura preferida. E então temos a quarta palavra, o desamparo. Às 15:00, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Qual pai desampara um filho no momento mais crucial de sua vida? Mas o próprio Pai foi quem lançou sobre Cristo os nossos pecados. E neste momento Cristo se torna o nosso pecado e o nosso representante, pois o salário do pecado é a morte. Deus mandou o seu Filho para a cruz. E por isso a cruz não foi um acidente, assim como a ressurreição não foi uma surpresa. Cristo foi dado como um sacrifício vivo pelo teu e pelo meu pecado, naquela cruz. Aí nós temos a quinta palavra, o sofrimento. Estou com sede, disse Cristo. Após ser espancado, carregado a sua própria cruz, Jesus passou mais de 6 horas pendurado naquela cruz. Ele não era outra coisa do que um verdadeiro homem que estava ali. Agora Jesus sentia todo o peso físico da dor e do mal que são causados pelo pecado que habita no mundo. Em nosso lugar, ele sentiu de forma terrível como a morte dói e como é difícil suportá-la. Para que ninguém pudesse dizer e condenar que Deus não conhece as nossas dores, pois ele sentiu na própria pele o que é sentir dor e morrer. E aí então vem a sexta palavra, vitória. Jesus diz: está consumado, está completada a obra. Em grego, essa é somente uma palavra. Talvez alguns de vocês conheçam, tetelestai. Era quando um filho cumpria um favor feito ao pai. Era quando se quitava uma dívida e se recebia um boleto de quitação escrito, tetelestai. Era quando você comprava um imóvel e recebia o recibo de compra e venda, escrito, tetelestai. Tudo está pago, tudo está justificado, nós estamos quites agora. Tetelestai é o grito de Jesus a toda a criação, de que a sua obra foi completada. Agora somente os pregos o suportariam, pois ele estava prestes a dar a sua vida naquela maldita cruz. E aí nós temos então a última palavra, a morte. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele veio para morrer e ele morreu. Como diz em Apocalipse 13:8, a morte de Cristo é o plano de Deus desde a fundação do mundo. Deus nunca mudou de ideia, pois o objetivo sempre foi resgatar as nossas vidas. E o preço para isso era a morte do próprio Deus. Ele se deu em nosso lugar. Depois da obra completa, perfeita e cabal, é como se Cristo dissesse: estou indo de volta para casa. É curioso,
Mas por que será que Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões? Se for por acaso ou não, é verdade que Cristo é um divisor de águas, porque uns o rejeitarão e outros o aceitarão. Quem vai aceitá-lo e rejeitá-lo? São as mesmas pessoas. São pecadores, transgressores, gente como você e eu. Quem aceitou ou rejeitou não é melhor do que qualquer outra pessoa. Todos pecaram, todos carecem do perdão de Deus. É verdade que Cristo cumpriu a obra de salvação em favor daqueles que nele creem. E a morte de Jesus significa vida para aqueles que nele creem. A morte que trouxe vida, a vida eterna. Que Deus fortaleça a fé de cada um de nós nessa verdade, pois o perdão foi conquistado por Cristo naquela cruz, e Ele fez por mim e por você. Amém. Foi por mim.